Olha, por muito tempo, ter a casa própria foi, sem dúvida, o maior símbolo de estabilidade e sucesso para a classe média aqui no Brasil. Era aquele grande sonho, sabe? Uma meta de vida. Só que, de uns tempos para cá, parece que essa realidade começou a mudar e muito. E aí fica a grande questão, que é o que a gente vai investigar hoje, com base em alguns dados bem concretos. Será que esse sonho, tão fundamental para tanta gente, chegou mesmo ao fim? Vamos mergulhar nesses números para tentar entender o que de fato está acontecendo. Bom, para começar, o primeiro grande obstáculo já aparece logo de cara. Conseguir a aprovação de um financiamento virou uma verdadeira muralha, quase impossível de escalar para muitas famílias. E a coisa ficou mais difícil já no primeiro passo, a entrada. Antes, a exigência era dar 20% do valor do imóvel. Agora, esse número pulou para 30%. Pode não parecer tanto, mas na prática, essa diferença na quantia que precisa ser juntada de cara já cria uma barreira enorme para a maioria das pessoas. Mas por que esse salto tão grande na entrada? Bom, a resposta tem a ver com a economia do país. Acontece que muita gente andou tirando o dinheiro da poupança, que é de onde os bancos pegam a grana para o crédito imobiliário. Então, com menos dinheiro em caixa, o que os bancos fizeram? Apertaram as regras, ficaram bem mais rigorosos para emprestar. E olha, como se a entrada maior já não fosse um problemão, quem consegue passar por essa fase dá de cara com outra barreira: os juros. A gente vê a taxa Selic variando, hoje em 10,50%, mas as taxas de um financiamento imobiliário chegam a bater 13% ao ano. Isso faz o quê? Joga o valor final do imóvel lá para cima e deixa as parcelas mensais bem pesadas no orçamento. E qual é a consequência real de toda essa pressão financeira? Bom, o resultado é um número que assusta. Mais de 47 mil. Esse foi o total de imóveis que a Caixa Econômica Federal levou a leilão só em 2024, porque as pessoas não conseguiram pagar. É um sinal claríssimo de que mesmo para quem consegue comprar, se manter em dia com as parcelas se tornou uma luta gigantesca. Pois é, e isso nos leva a um outro ponto crucial, porque conseguir o financiamento é, sim, uma vitória, mas a batalha financeira não acaba ali. Na verdade, pegar as chaves do imóvel é só o começo. Dá uma olhada em como o orçamento fica apertado. Cerca de 40% do que se ganha pode ir embora só com o imposto. Aí, a gente ainda soma mais uns 20% com os custos fixos de ter um imóvel, tipo IPTU e condomínio. No fim das contas, a fatia que sobra para viver, a chamada renda disponível, fica bem pequena. E tem uma frase da fonte que a gente usou para essa análise que resume isso perfeitamente. Ela diz que os impostos, como IPTU e as outras taxas, se tornaram uma espécie de segundo aluguel. Pensa só, a pessoa já é dona do imóvel, mas os custos para manter são tão altos que parece que ela continua pagando um aluguel todo mês. Então agora a gente precisa ir um pouco mais fundo. Vamos olhar para os problemas do sistema mesmo, aquelas amarras estruturais que fazem com que ter uma casa no Brasil seja tão caro e tão complicado. E um exemplo claríssimo disso é a burocracia. Para conseguir um simples alvará de construção, olha só o caminho. Tem o protocolo inicial, depois a análise técnica, as várias aprovações do projeto, até finalmente o alvará ser emitido. Esse processo todo pode demorar mais de 7 meses. E essa demora toda não só atrasa tudo, como joga o custo para construir novas moradias lá para cima. E não para por aí não, tem mais coisa. A falta de concorrência no mercado acaba resultando em apartamentos cada vez menores e mais caros. Os encargos trabalhistas são altíssimos, o que encarece qualquer obra. A questão da segurança pública acaba empurrando todo mundo para condomínios, que são mais caros. E para fechar, tem um problema bem específico da classe média. Muitas famílias ficam num limbo. Elas ganham um pouquinho a mais para se qualificar para programas tipo Minha Casa, Minha Vida, mas ao mesmo tempo não ganham o suficiente para bancar um imóvel pelo preço normal de mercado. Ficam presas no meio do caminho. Bom, com esse cenário todo, a gente é forçado a pensar no futuro, né? Se aquele modelo tradicional de comprar casa própria parece estar quebrado, ou pelo menos muito mais difícil, o que vem depois? Qual é a alternativa? E uma das fontes que a gente consultou traz uma reflexão bem interessante sobre isso. Basicamente, a ideia é que, para ter sucesso financeiro hoje em dia, é preciso pensar em alternativas fora daquele modelo tradicional de emprego com carteira assinada, o CLT. Ou seja, talvez só o salário fixo já não seja o suficiente para realizar um sonho desse tamanho. É preciso buscar outras fontes de renda. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se aquele grande sonho brasileiro da casa própria está ficando cada vez mais distante da realidade da classe média, o impacto disso vai muito além do mercado imobiliário.
Isso mexe com as aspirações e os planos de uma geração inteira. Então, a grande pergunta que fica no ar é: se o sonho mudou, qual vai ser o novo sonho?